Olá, famílias e pessoal que me acompanha. Seja muito bem-vindo a mais um Mãe Sem Culpa, um espaço feito com muito carinho para a gente conversar, acolher e também dividir experiências e, é claro, se informar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pequenos. Hoje eu trouxe um assunto que é fundamental no desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos falar hoje sobre a fala e a linguagem. E para esse assunto, eu trouxe uma especialista nesse assunto, uma fonoaudióloga infantil, a Mariana Lima. Mariana, seja muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada. É uma honra recebê-la. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante. Perfeito. Mari, eu gostaria que tu te apresentasse, nos contasse um pouco também do teu trabalho e também aonde tu atende. Tá. Bom, eu sou fonoaudióloga há 20 anos, mês que vem eu faço 20 anos de formada e a minha trajetória sempre foi construída na linguagem infantil, no desenvolvimento de crianças, e eu fui me especializando, juntando conhecimento que pudesse me diferenciar no sentido de olhar a criança como um todo. Então eu fiz a faculdade de fonoaudiologia, depois eu fiz uma especialização em neuropsicologia e fiz o mestrado na psicologia também para entender melhor sobre os comportamentos, E isso fez com que eu hoje tenha um olhar diferente, para com as crianças, então um olhar mais amplo, trazendo muito as famílias junto comigo no meu trabalho. Quem é meu paciente sabe que as famílias são parte fundamental, do trabalho na fonoterapia. Então eu costumo acolher todas essas famílias com muito afeto, com muito cuidado, com muito carinho, que é o que eles precisam, quando buscam o profissional para cuidar do seu filho. Perfeito. Então agora a gente vai entrar no quadro de perguntas. Tá pronta, Mari? Vamos ver, acho que sim, tomara. Então vamos lá. Mari, quando que a gente deve iniciar procurar um atendimento com uma fonoaudióloga infantil? Essa é uma pergunta importante, Dani. Normalmente os pais acabam fazendo as comparações, quando a criança ou tem outras crianças na família, ou quando entra na escola, percebe que a criança não está falando, ou, enfim, está falando com trocas, Mas a gente já pode perceber algumas questões que envolvem linguagem e comunicação das crianças até antes desse período, As crianças que são mais quietinhas, que não olham muito para a mãe, na hora da amamentação, que não fixam esse olhar, ou que não se acomodam muito no colo, que são crianças mais agitadas, mais inquietas, ou crianças que tiveram muitas otites, aquela dor de ouvido repetidas vezes. Essas crianças podem ter aí podem estar sinalizando que a linguagem vai demorar mais um pouquinho para ser adquirida, então já são sinais de alerta. Mas a busca normalmente acontece ou quando o pediatra sinaliza, que essa linguagem está um pouquinho mais atrasada, ou quando entra na escola e aí tem aquelas trocas, daí sim, aí a prof percebe e a escola faz o encaminhamento. Tá, e como que funciona um atendimento de fono? E quanto tempo dura a sessão? Me conta um pouco assim como é que é feita a tua... Tá, a sessão é muito lúdica, a minha sala é tomada de brinquedos, assim, e normalmente eu atendo no chão, Então, sempre costumo dizer para as crianças ficarem, se sentirem à vontade. Então, a gente tira o tênis, Eu atendo também com uma meinha, mais à vontade, para que a gente realmente possa firmar esse vínculo, para eles entenderem que eles estão no local seguro, lúdico, tranquilo, Que não é uma consulta médica, que alguns têm algum receio, Então, eu tento trazer essa coisa do lúdico muito para dentro da sessão. E não tem outra maneira da gente trabalhar com criança que não seja através da brincadeira, Mas uma coisa muito importante é o vínculo, Eles têm que estar vinculados comigo e para isso, se for preciso, a família vai entrar junto, a gente vai manter a porta aberta, eles vão ter livre acesso à família na sala de espera, vão voltar
tudo isso para que eles se sintam tranquilos e amparados ali. Não é para eles ficarem ansiosos, não é para eles terem receio de entrar na sala, né? Então é tudo através do lúdico, de uma forma muito tranquila e muito respeitosa com as crianças. E quanto tempo dura a sessão? De 45 minutos a 1 hora, mais ou menos. E qual é o teu bebezinho, né, o teu paciente mais novinho? Eu tenho pacientes de menos de 2 anos, assim, que estão em estimulação, né? 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, 2 anos. Esses são os mais novos, assim. Até há pouco tempo atrás, né, esses pacientes demoravam para chegar no consultório, eles chegavam lá com 3, 4, 5 anos. Hoje a gente já tem uma outra ideia do quanto a fonoaudiologia pode contribuir na estimulação da linguagem dessas crianças. Então, é muito importante que assim que se perceba qualquer sinal de atraso, já procure o fonoaudiólogo, não precisa esperar. Sim, porque quanto mais cedo, melhor, Melhor, né? Claro. A ideia é sempre que a criança, quando vai demonstrando a sua linguagem, né, por muitos meios, os familiares, a família, os cuidadores principais percebam como que isso tá, né, e é fundamental que eles tenham uma ideia de quais são os pontos importantes a serem desenvolvidos, né, a cada idade. Então essa informação é importante que os cuidadores tenham para que possam acompanhar o desenvolvimento do seu filho. E se não conseguem ter, que um bom pediatra possa fazer isso também, né? De dizer, olha, ele já deveria estar formando pequenas frases, ainda não está. Quem sabe busca uma avaliação com o fonoaudiólogo. Então, esses pacientes têm chegado cada vez mais cedo, o que é ótimo, né? Para todo mundo. Ótimo. Qual é a diferença entre fala, linguagem e comunicação? Tem diferença? Tem diferença. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? A linguagem, a gente pode falar que é um termo muito mais abrangente, né? É a habilidade que a gente tem de comunicar. Pode ser através da fala, através da escrita, através de gestos, através de sons, né? Então ela é como se fosse um termo guarda-chuva que a gente chama, né? A partir dela vão se desdobrando as ferramentas que a gente utiliza para manifestar a nossa linguagem. Mas a linguagem e a fala, que são o domínio maior da fonoaudiologia, a diferença maior é essa, né? A fala é uma maneira da gente manifestar a nossa linguagem. Mari, e quando que os pais devem se preocupar com esse atraso da fala, da linguagem? Então, aquilo que eu falei antes, é importante saber o que precisa acontecer em cada idade, né? Um local importante de consulta dessa informação, porque hoje está tudo muito fácil, a gente vai lá na internet, né, digita e aparece um monte de coisas, mas nem sempre essas informações são confiáveis, né? O que eu sempre falo é que quando a criança nasce, ela ganha aquele livrinho, né, uma caderneta da criança. Naquele livrinho tem informações riquíssimas, ele é um material super completo, produzido por profissionais de altíssima competência e que vai ter ali uma tabela que vai explicar tudo, né? O que precisa estar acontecendo em cada idade. Então é um material que está na mão de todas as famílias, né? E ninguém usa. Eu costumo dizer que ninguém sabe melhor do seu filho do que as mães, né? Então quando a mãe começa a ficar com aquela pulguinha, profissionais confiem, acreditem nas mães, elas sabem mais dos seus filhos do que qualquer outra pessoa. Com certeza. Né? Nunca vai ser uma desconfiança, né, assim, que vai brotar do nada. Sempre porque ela tá muito conectada com aquela criança, né? Então ela vai perceber se tem alguma coisa errada. Pode ser que seja uma questão simples, transitória, né? Tranquilo, mas pode ser que ali tenha alguma coisa mais séria e quanto antes a gente agir com mais profissionais, melhor. Com certeza, né? Estar atento a esses sinais para quanto antes foram resolvidos mais fácil, né, para a criança. Com certeza, e mais a criança, ela tá numa idade onde o cérebro tá fresquinho, né? Tá bombando de conexões. Então a gente tem que aproveitar esse momento para estimular, né? Para trazer essa criança para o seu nível, para onde ela deveria estar, né? Uma coisa que é importante falar, assim, que não é que chega naquela idade e precisa
tá fazendo, né, tal coisa, tá formando frases. A gente chama de janela de oportunidade, né? Então, de uma idade até a outra ali tem um período que esse desenvolvimento precisa acontecer. Então, se não aconteceu bem no início dessa idade, não tem problema se acontecer mais lá no final, perto do outro marco, desde que ele aconteça nessa janela de oportunidade. Então, é importante que a família e os cuidadores estejam atentos. Perfeito. Mari, e quais são os principais distúrbios para ser tratado por uma fono? O mais comum é o atraso de linguagem. Tá? O mais comum é o que a gente vê no consultório, com trocas de fonemas na fala, a criança que troca o R pelo L, né? Que, enfim, faz essas trocas mais sonoras, esses são os mais visíveis e acaba sendo mais comum. Os atrasos de linguagem, muito em função dos contextos familiares de hoje, né? Muita tela, pouca interação, né? Então, os atrasos acontecem, né? Esses são... E existem os transtornos, né, de desenvolvimento de linguagem que tem um prognóstico um pouco diferente do atraso. O atraso, se a gente investe, se a gente estimula, se a criança está num ambiente rico de estímulos, ela vai superando. Nos transtornos de desenvolvimento de linguagem ou transtornos de desenvolvimento de uma forma geral, né, a gente vai conseguir ganho, sim, mas por um caminho diferente, né? Aí a gente vai ter que trabalhar outras questões também. Mas os principais são esses, assim. Mari, e chupeta ou mamadeira pode atrasar ou atrapalhar a fala? Atrasar, não vou dizer que vai atrasar, mas que atrapalha bastante. A chupeta, né, ela pode, assim, aí as minhas colegas fonos até vão me puxar a orelha, mas ela não deve ser ofertada, tá? Mas se ela for ofertada, que ela seja retirada numa idade adequada, né? Então, quem oferta assume a responsabilidade de ter que tirar também depois, né? Mas o meu filho gostou da chupeta, se acalmou. A gente sabe que a chupeta tem esse poder, né, para algumas famílias. E como a gente está falando aqui para as mães não se sentirem culpadas, então que elas não se sintam culpadas também de terem ofertado. Mas que elas assumam também essa responsabilidade de fazer a retirada dessa chupeta numa idade que seja adequada, que vá causar o menor transtorno possível. Porque o que acontece? A chupeta, ela faz com que o crescimento da musculatura e de toda a parte óssea da face, ela aconteça de uma forma desajustada, né? Porque a língua não fica no local correto, enfim, vai causando uma série de transformações no crescimento dessa face que vai sim alterar. Então vai ficar com a mordida aberta, a língua vai ir para frente, vai virar uma confusão. Então a gente vai ofertar, tudo certo, beleza, mas vamos tirar com a idade certa ali, antes dos 2 anos. Mari, me conta sobre a língua presa, né, que a gente chama também do freio lingual. Sim. Isso pode atrapalhar também e atrasar a fala? Pode atrapalhar muito, porque a criança vai ficar sem mobilidade, né, numa porção da língua ali. Então, quando a gente percebe em consultório que tem essa limitação na movimentação da língua, a gente encaminha para que seja avaliado ou por um odontopediatra ou por um otorrino, né, pediatra também, avalia a retirada desse freno, né. É uma intervenção hoje muito simples, né? A recuperação é muito rápida, né? E se tratando de crianças ainda mais. E vale muito a pena fazer, assim, não ficar esperando. Porque até pouco tempo atrás se imaginava que fazendo exercícios alongava aquele freno. Mas hoje a gente já sabe que não, que o frênulo ele é feito, né, ele é constituído de um tecido que não tem alongamento, ele é um tecido um pouco mais fibroso. Então não vai adiantar a gente fazer um trabalho de alongar na fonoterapia, a gente tem realmente que soltar aquela língua ali, né, fazer aquele pique ou fazer a retirada do frênulo para que a criança possa utilizar todo o potencial de mobilidade da língua. E diz uma coisa, a gente já sabe, né, que telas não são recomendáveis, né, mas assim, tem que, se por algum motivo o pai ou a mãe deu a tela para aquela criança, como administrar, né, para não trazer
uma disfunção, né, na fala, atrasar esse desenvolvimento? Como é que tu indicaria isso? De novo, né, trazendo aqui para nossa conversa aqui sobre culpa também, né, que o nome do programa eu achei o máximo, porque as mães naturalmente já se sentem culpadas, né. Eu vou estender aqui também para os pais, porque eu acho que isso é uma questão que precisa ser envolvida, ter o envolvimento de toda a família. Vamos pensar assim, hoje em dia é muito difícil que uma criança não tenha acesso a telas, né, vamos falar a verdade. Claro, até os 2 anos a gente sugere, a gente orienta que as crianças não tenham, né, esse contato. A partir dos 2 anos, com muito cuidado, aos poucos, com muita limitação, a gente pode começar a permitir, né? É necessário? Não é necessário. A criança não precisa, mas eventualmente assistir um desenho, né? Tudo bem. O que eu sempre falo é que a responsabilidade da oferta das telas é da família. Então, cabe à família se responsabilizar por essa administração, né? A família precisa gerenciar esse tempo. E hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a gerenciar o tempo de tela, né? O ideal seria em torno de 1 hora por dia, dividido entre TV, tablet e celular, um pouquinho de cada um. Mas o melhor de tudo é que a família possa estar atenta para que esse tempo seja respeitado, né? E para que a tela não substitua a interação, né? A interação com a família, a interação com os amigos, com os irmãos. Claro, quando a criança está na escola, o ideal é que não tenha telas, né? E a maioria das escolas já não tem, né? Difícil, né? Mas sai da escola, né, com todo aquele monte de informações, né, de estímulos legais que a escola assim, se preocupa em ofertar para os nossos filhos. Vai chegar em casa, a gente vai botar na frente da tela? Não deve, né? Eventualmente, numa viagem, enfim, em situações muito específicas a gente pode lançar mão, né? Desde que a gente respeite esse limite de tempo, que eu acho que tudo não é sobre ofertar a tela de uma forma, né, geral, mas de uma forma responsável. Só para a gente finalizar agora o quadro de perguntas, tá? Gagueira infantil, existe? Tem cura? Como trata? Assim, a gente chama de disfluência fisiológica, né? Uma fase em que as crianças, elas podem começar a travar um pouquinho na fala, e isso traz um pouco de ansiedade para os pais, né? Eu falo isso de uma forma muito tranquila, porque a minha filha passou por essa disfluência, né? Ainda bem que ela tinha uma fone em casa. Mas eu não precisei fazer nada, porque eu já sabia que isso ia passar, né? Claro, quais são os geralmente pontos? É transitória? É transitória, uma disfluência fisiológica é da fisiologia do desenvolvimento da linguagem. Aquilo que a gente sempre ouve, né? É porque o cérebro está mais acelerado. De certa forma é isso mesmo, né? Os pensamentos estão tentando se organizar e a criança não tem tanta destreza na articulação dos sons. Então ela precisa organizar ao mesmo tempo que ela está falando. Isso pode, às vezes, acontecer de uma forma que a fala vai ficar um pouco trancadinha ali. O que eu sempre oriento? Deixe a criança manifestar o que ela tá. Prestem atenção no conteúdo daquela fala e não na forma, né? Deixe ela falar, não interrompam, né? Depois que a criança falar, mesmo que seja travadinho, a gente retoma. Então hoje tu fez o lanche do lado da amiga. É isso? Porque se a gente fica interrompendo, a gente interrompe a linha de raciocínio da criança, que já é tão, né, já tá maturando, ela tá aprendendo a fazer isso ao mesmo tempo, né? Então deixa ela falar, respira fundo, porque muitas vezes a ansiedade vem da gente, né? Deixa ela falar tudo que ela tem para dizer e depois a gente retoma. E aos pouquinhos vocês vão vendo que essa fase vai passar. Vão ter flutuações. Vai ter uma fase que ela vai estar gaguejando mais, menos, mais, menos. Aí quando acha que passou, volta mais um pouquinho. É normal, né? Mas isso causa uma certa angústia nos pais, né? E a orientação também pode ser dada por um fonoaudiólogo, né? Nesse período. E agora a gente vai entrar no quadro de depoimentos. A Mari trouxe 3 depoimentos de famílias que ela atende para mostrar a importância de ter um acompanhamento com uma fonoaudióloga infantil. Eu gostaria de passar então o primeiro vídeo, que é a Andréia, né, que é a mãe do Leonardo. Vamos assistir?
Oi, eu sou a Andréia, sou mãe do Leonardo. O Leonardo hoje está com 8 anos. A gente começou a fazer terapia nele quando a gente descobriu que ele era autista. Isso foi quando ele tinha uns 2 anos e meio. A primeira terapia que ele fez foi a fono e ainda ele continua fazendo, embora ele já fale, né? Quando ele começou ele não falava nada. Eu me lembro que o meu sonho era ouvir a voz dele, né? Aí ele começou a falar, repetir o que a gente falava. Depois o meu sonho era ouvir ele falar a mãe, né? Mamãe. Falou. Hoje ele fala até demais, fala pelos cotovelos. E eu acho que que a gente tem o desafio hoje é medir, né, essa entonação da fala, essa quantidade de fala inadequada, né, que ele faz muita ecolalia. Eu acho que o tratamento de fonoterapia vai além do aprender a falar, do conseguir falar, de falar corretamente. Eu acho que a gente está numa fase que a gente está vendo que ele tem outras demandas, né? A partir da fono, que é a interpretação do que outra pessoa está falando, entender, né, a entonação da voz da outra pessoa, se ela está com raiva, se ela está feliz, que ele tem dificuldade nisso, né? Que é uma terapia que complementa as outras, né? Tanto a psicologia, né? Uma TO que ele faz, mas é muito importante. A fonoterapia foi a primeira, né, que a gente começou. E a gente começou com a Mariana e espero ainda continuar por um bom tempo, né? Só tenho a agradecer. Mari, que depoimento mais lindo, né? Eu quase me emocionei com ela falando, né? Ela vai falando, se emocionando, que bacana. Mas é isso. emocionante mesmo, sabe? Porque quando as crianças chegam, no caso do Léo, que tem autismo, né? A gente lida muito com a expectativa da mãe, das famílias, né? E eu me lembro dela falando isso, assim, que o sonho dela era ouvir ele falando e falando mãe, né? A gente nunca sabe como vai se dar o desenvolvimento da linguagem no caso do transtorno do espectro autista, né? Mas a gente sempre aposta no melhor, né? A gente sempre aposta que essa criança vai falar. E o Léo hoje está alfabetizado, está na escola, falando. E agora é isso, é interessante o depoimento da Andréia, porque agora o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a sintonia fina da linguagem, né, do Léo. Então ele conseguir perceber no outro, quando o outro fala, se a pessoa está triste, está feliz, né? Então a linguagem como uso social, vamos dizer assim, né, de interação, de leitura mesmo das relações sociais, né? Então, quando ele precisa falar menos, quando ele tem que falar mais baixo, tudo isso a gente vai ensinando nesse finalzinho aí. Que bacana. Então, agora a gente vai entrar no vídeo 2, que é o Fábio, o pai do Matheus. Olá, sou o Fábio, esse é o Matheus. Matheus nasceu em 2020. Devido a uma otite crônica que ele teve, ele apresentou a partir de 2022, ele precisou fazer cirurgia para colocar o dreno, por isso ele não escutava bem. Com isso ele acabou tendo atraso da fala e foi recomendado que ele fizesse fono. Então nós iniciamos em 2020 com a Mariana, 2022 com a Mariana. Desde então o Matheus aprendeu desenvoltura, com bom vocabulário, conversa bem, interage bem tanto com adultos como crianças. E tá um menino muito esperto, cada vez mais aprendendo. Mari, que bacana, né? Tipo, essa aí é um caso diferente, é outro caso, né? De otite crônica. Aí ele teve o quê? Um abafamento, né? Ele não escutava. A criança que não ouve, não fala, né? Aí colocou um dreno. Colocou o dreno e aí a gente iniciou a estimulação. Né? A estimulação de fala, de linguagem. E ele estava com tinha atraso por causa da otite. Por Olha causa que das otites. Ele teve muitas, né? Ele nunca ficava bom das otites, era sempre uma atrás da outra. Aí foi indicada a colocação de dreno bilateral, né? Para drenar aquela secreção, para que ele pudesse ouvir, né? E foi assim, muda da água pro vinho, né? E a criança
em todo o seu potencial, para vocês verem. Uma coisa que eu queria também falar, Dani, é pra gente ter cuidado quando dizem assim, a criança tem preguiça de falar. Nenhuma criança tem preguiça de falar. Se ela não tá falando é porque tem alguma coisa impedindo esse desenvolvimento. A gente tem preguiça, eu costumo brincar, a gente tem preguiça de acordar de manhã cedo, né? Sim. Mas assim, preguiça de falar não, porque isso é natural da criança. Né? Nesse caso do Matheus, ele também não falava. E aí podem se confundir muitos diagnósticos aí, né? Como a gente sabia desse histórico de otites, quando ele começou com o tratamento, né, com o dreno, a otorrino encaminhou ele para fonoterapia e hoje também é um tagarela. Ai, que legal, que bacana, parabéns aí. Então agora a gente vai para o último vídeo, que é da Ludmila, que ela é mãe da Mariana e também do Rafael. Oi, eu sou a Ludmila, sou a mãe da Mariana e do Rafael. A gente conheceu a fonoaudióloga Mariana em 2020, na pandemia, em função de uma questãozinha de fala que minha filha mais velha, a Mariana, também apresentou. E rapidamente a fono Mariana resolveu a situação. E na ocasião eu estava grávida, e quando meu filho fez 2 anos e a gente colocou ele na escolinha, a gente teve alguns problemas de adaptação e ele apresentou um atraso na fala, e a escola nos orientou então a buscarmos então qual que era a questão, né, que estaria acontecendo com ele. Então a gente retornou para Mariana agora com o Rafael, e como ele era muito novinho na época, né, a Mariana nos orientou então a buscar também um aconselhamento psicológico para ver se poderia ser alguma questão relacionada a algum transtorno do espectro autista, que por fim não se confirmou. Mas desde então o Rafael tem sido acompanhado pela Mariana, e nesses 2 anos que a gente tá, ele vai fazer 5 anos em dezembro, então ele tá com 4 anos e meio, né? Mais ou menos 2 anos e meio a gente tá com a Mariana, e é impressionante a evolução do Rafael. Ele passou de uma criança que só murmurava para uma criança absolutamente desenvolta e comunicativa, e no início ele sequer repetia palavras, hoje ele já repete frases inteiras. A gente ainda segue em tratamento, né, porque tem algumas questõezinhas que precisamos ainda resolver, mas ele realmente desenvolveu muito nesses 2 anos, sempre com orientação, né, da Mariana sobre o que fazer em casa, sobre como lidar com ele, e ela sempre nos indicando, né, cada passo do tratamento. Então, primeiro a gente que fez a questão de desenvolvimento do vocabulário que ele não tinha, e depois passamos então para a formação de frases, e sempre é um processo, né, mas sempre com muito acolhimento. Ela sempre muito acolhedora, sempre respeitando o momento dele, porque também a gente tem essa expectativa de que a criança fale logo, mas ele tem um momento e um processo. Então a gente sempre respeitando, ela principalmente respeitando os processos e o tempo dele. E é isso, a gente segue em tratamento, mas eu sei que logo ele já vai ter alta 100% comunicativo. Obrigada. Mari, que legal isso que ela falou, né, da gente saber também respeitar a criança, né, porque cada criança é única e cada uma tem o seu tempo de desenvolvimento, né, que nem aquilo que tu falou, né, se tá dentro daquela janela, tá tudo certo. Isso. Né? Esse caso é um caso interessante, porque a gente solicitou avaliação também de uma psicóloga, né, infantil, porque ele tinha algumas questões de comportamento. Mas aí a gente se deu conta, né, a partir de toda a avaliação, de que esse comportamento acontecia em função dele não conseguir comunicar de outra forma, né? Claro, tem que comunicar de algum jeito, né? Então tem crianças que mordem, tem crianças que não conseguem seguir as orientações da escola, tem crianças que demonstram essa dificuldade de comunicação no comportamento, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, assim, né, cuidadoso, e sempre respeitando o que a criança tá nos devolvendo, né? Eu tenho um pouco de cuidado de falar aquela frase de que cada criança tem seu tempo,
porque o tempo é o mesmo para todas as crianças, né? Então, algumas podem estar ganhando, outras podem estar perdendo tempo. E a gente não quer que essas crianças percam tempo. Por isso que identificar e iniciar a intervenção o quanto antes é o melhor cuidado que a gente pode oferecer para o desenvolvimento dos filhos. Que lindo, né? Adorei esses depoimentos porque mostra como é importante, né, ter esse acompanhamento com uma fonoaudióloga. E como são diversas, né, as causas, né, por que chegam na fono. Porque aqui tu trouxe 3 situações completamente diferentes uma da outra, né? Um autista, o outro ali com desenvolvimento que não estava na escolinha, não estava, né, respondendo, e a outra ali com das otites. Mari, então gostaria de agradecer a tua presença aqui, foi muito esclarecedora, tu tirou muitas dúvidas, de muitas mães, então muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Então tá, agora a gente vai finalizar o programa com uma mensagem final. A fala e a linguagem são partes essenciais do desenvolvimento infantil. É por meio da linguagem que a criança expressa seus desejos, sentimentos, aprende sobre o mundo e constrói vínculos sociais. Já nos primeiros meses de vida, começa a se comunicar com olhares, gestos e sons. E esse processo vai evoluindo com o tempo. Estimular a linguagem desde cedo ajuda a desenvolver a fala de forma mais natural e segura. Cada criança é única e tem seu tempo de desenvolvimento. Mas é importante estar atenta aos sinais que podem estar prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Nestes casos, o acompanhamento com a fonoaudióloga é fundamental. Cuidar da comunicação é também uma forma de cuidar do emocional, da aprendizagem e do futuro da criança. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.